Senhor, nos livra do homem mau, do assassino, do agüeiro, do invejoso, de todos aqueles que vêm contra nós, porque o Senhor é quem nos protege e nos guarda. Olá, eu sou a irmã Del Matos, eu oro todos os dias, intercedendo a Deus pela humanidade. E eu te convido a fazer parte dessa campanha. Se você não é inscrito, entre lá no canal, curte, comente, compartilhe e deixe seus pedidos de orações. Devemos ter muito cuidado com o invejoso. O invejoso, ele destrói a vida da pessoa. A palavra do Senhor diz que a inveja aprodece os ossos. E existiu muitas pessoas invejosas na Bíblia. Uma delas foi Datã e Corá. Eles tinham muito inveja de Moisés. E esses homens, o chão se abriu, a terra se abriu e engoliu eles e os familiares deles. E aqueles que estavam também junto com ele. Porque no local que existe uma pessoa invejosa, ela sempre procura fazer um mutim e leva várias pessoas com ela. Satanás, a Bíblia fala que ele também foi um desses. Ele teve inveja, né, de Deus. E ele disse que ele queria fazer um trono acima do de Deus. E aí ele foi juntando, ele foi fazendo aquele montinho e juntando pessoas ao redor dele. Anjos, né? Ou seja, anjos, que eram anjos. A Bíblia fala que ele era um anjo que mandava nos outros anjos. Então ele era o primeiro anjo no céu. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas eu creio porque está escrito na Bíblia. Então ele queria ser adorado. A adoração era para dar a Deus, não era ele. E ele queria ajuntar, fazer aquela rebelião. Queria não, ele fez uma rebelião no céu e juntou até essa parte dos anjos foi para o lado dele. Então, quando você vê uma pessoa assim se rebelando contra a liderança, pode ter cuidado com essa pessoa, porque se ela não está obedecendo à liderança, ela também não vai te respeitar. Ela vai simplesmente lhe bajular para você ir para o lado dela. Assim também como fez o filho de Davi, né, Absalão. Absalão, para tomar o reino de Davi, ele foi se juntando com os povos e foi julgando as causas sem autorização do pai, ou seja, quem era o juiz naquela cidade que era o rei, né, que era o juiz de antigamente, era Davi. E ele começou a fazer o trabalho de Davi. Só que ele perdoava todo mundo. As pessoas que era para ser castigado, ele perdoava. Se tinha uma dívida para ser paga, ele dizia: não, deixa isso aí, deixa para lá, isso aí eu vou perdoar. Se tinha uma briga, ele fazia com que todo mundo se abraçasse. E aí ficava tudo o dito pelo não dito. Né? E ele sempre pegando, bajulando as pessoas e levando para o lado dele. Perdoava, vamos supor, que tivesse uma pessoa que tinha que ser castigado, que tinha que ser presa, ele perdoava todo mundo. Como hoje ainda existe isso ainda, o perdão. O presidente, ele tem, né, o direito de perdoar uma pessoa, ou seja, perdoar para aquela pessoa não ir para aquela condenação. E ele fazia isso com todo mundo. E assim ele foi conquistando os povos ali debaixo da falsidade, da falcatrua. E hoje não é diferente. Existem pessoas desse jeito, que chega até nós, quer nos bajular, quer se mostrar uma coisa, quando na verdade ela é outra coisa. Seja você mesmo, não mude, não queira bajular ninguém para receber benefício. Se você é uma pessoa sincera, não precisa de bajulação, não precisa bajular ninguém. Eu tenho muito cuidado com essas coisas. Eu fico de orelha em pé quando eu vejo essas pessoas se aproximando de mim, porque eu sei que ela está querendo algo. A pessoa, quando ela é sincera, ela fala a verdade. Ela não irrita, mas ela fala a verdade. No momento a gente pode até ficar assim assustado com o que a pessoa está falando, mas a pessoa tem direito de chegar e falar: olha, fulano, mesmo que ela não queira falar no meio das pessoas, ela chama a pessoa à parte e fala: olha, fulano, isso, dá para você rever essa situação aí, porque no meu avesso está errado. E aí elas vão conversar e vão chegar a um acordo, né? E aquela pessoa que está fazendo algo errado vai perceber que realmente aquilo ali está errado. Não bajular, passar a mão pela cabeça de tudo. A pessoa está fazendo coisa errada, não, é fulano que está fazendo, deixa fazer. Miriam também, ela teve inveja de Moisés. Ela ficou leprosa. Ela começou a questionar as coisas que Moisés fazia. Mas só que Deus falava diretamente com Moisés. E Deus disse: quem é você, Miriam, para falar mal do meu ungido? Que ele diz: ai daquele que tocar num do meu ungido. Então ela ficou leprosa. E o próprio Moisés teve que orar
para que ela viesse, para que aquela lepra viesse sair, cessar do corpo dela. Deus teve misericórdia de Miriam, que era irmã de Moisés. E assim sucessivamente, sempre existe os invejosos. E sempre existe alguém que quer bajular para que a pessoa venha cair nesse engodo de Satanás. Isso é o engodo de Satanás. Da Satanás, ele engana muitas pessoas com, com elogios, com tapinha nas costas, para que aquela pessoa venha até cair. Às vezes é até uma pregação que a pessoa está fazendo, a pessoa está servindo a Deus ali de corpo, alma e espírito, e alguém vem com o espírito maligno da inveja e começa a bajular aquela pessoa, e ali aquela pessoa se enche, coloca o peito de pompom, a minha pregação é boa, todo mundo gosta de mim, e aquela pessoa começa a se encher, e ela esquece que o que ela tem não é dela, foi Deus que deu. Se é uma palestra, se é uma pregação, não importa se é uma oração, foi Deus que deu a ela, não é dela. Outro exemplo também foi aquele homem que ele chegou e fez um discurso, né, Herodes. Ele fez um discurso muito bonito. Então o povo aplaudiram e falaram: pô, esse é um Deus, esse homem é um Deus, olha como ele fala. Na mesma da hora ele foi comido de bicho, porque ele pegou aquele elogio para ele e o povo chamou ele de Deus e ele aceitou. Ele deveria dizer: não, está repreendido em nome de Jesus. Quem me deu essa sabedoria foi o Senhor. Essa sabedoria é dele, não é minha. Eu não sou nada, eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Então, tem muitos profetas caindo, muitas pessoas de Deus caindo por conta disso. Que as pessoas ficam elogiando muito. Pô, fulano de tal prega com a beleza, fulano de tal tá fazendo meio mundo de benefício para a população. Isso sim que é pastor, isso sim que é homem de Deus. Aquele de lá não é não, isso aí sim que é homem de Deus. Aí aquela pessoa começa a ouvir muitos elogios, daqui a pouco você vê aquela pessoa se apagando, aí some. Porque o peito de pombo, o orgulho se inflamou naquela pessoa e aquela pessoa caiu. Deus tem misericórdia desse tipo de pessoas que fazem isso e Deus tem misericórdia daquele que aceita, porque a honra e a glória é do Senhor. Oremos. Ó Deus poderoso, Criador do céu e Criador da terra, obrigada por esse dia de hoje, por essa pregação. Obrigada por tudo, Pai. Eu entrego o meu dia nas tuas mãos, entrego a minha vida, esse canal é do Senhor. Todos que estão aqui são seus, não são meus seguidores, são seguidores do Senhor, porque eu não sou digna de ter seguidores. Assim, oro pelas crianças, adolescentes, os idosos, oro pelos hospitais, pelas delegacias, presídios, oro por todos, meu Pai, pelo meu bairro, pelo meu país e por todos os países onde essa oração chegar. Eu entrego nas tuas mãos na certeza da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre ti e te dê paz, não só hoje, amanhã, mas para todo sempre. Toda honra e glória seja dada ao nome do nosso Deus. Bom dia, a paz do Senhor para todos. Não se esqueça de repassar a mensagem e também antes de sair, toque aí no dedinho polegar e dê um like, porque assim o YouTube informa para outras pessoas, indica para outras pessoas. Muitas pessoas precisam de ouvir essa palavra hoje. Deus abençoe.